Olá! Nesse vídeo, continuaremos a nossa apresentação de fontes ondulatórias em movimento, ou seja, fontes que geram ondas, mas que se deslocam. Nós conversamos sobre as ondas de proa, que são fontes que se deslocam com uma velocidade mais rápida do que a própria onda que gera. Então, nesse caso aqui, a fonte está se deslocando mais rápido do que a onda que ela gera. Então, isso gera uma onda de proa. Nós já falamos sobre isso. Isso aqui é só uma recapitulação. Aqui também, essa fonte está gerando uma perturbação que é mais lenta do que a própria velocidade da fonte. Então, isso aqui é uma superposição dessas ondas que ela gera, que nós chamamos de uma onda de proa. Aqui, nesse caso, esse pato ele está se deslocando com uma velocidade maior do que a própria onda que ela gera. Então, essas ondas, elas geram essa onda, essa superposição, que nós chamamos de onda de proa. E aqui as ondas, ainda se propagando. Então, essa onda, ele é uma superposição, é uma região de maior densidade, porque as ondas, elas estão se encontrando nesse ponto. Então, por isso que ela é mais forte. Então, conversamos aqui sobre as ondas de proa. Vamos continuar esse estudo. Esse caso é uma bala. É uma bala que ela se desloca, A bala se desloca com uma velocidade mais rápida que o som. É supersônica. E aqui dá para ver, essa superposição das ondas que ela gera. Então, nesse caso aqui, o caso do pato que a gente viu a figura, esse aqui, ocorre em duas dimensões. Porém, nesse caso, embora a foto esteja aparecendo aqui em duas dimensões, isso não acontece em duas dimensões. Isso acontece em três dimensões. Então, essa superposição, nesse caso, da bala, elas são em três dimensões. Essas ondas, elas são chamadas de ondas de choque. Então, em duas dimensões, nós chamamos de ondas de proa. Em três dimensões, nós chamamos de ondas de choque. A ideia é a mesma, é a superposição das ondas quando a fonte se desloca com uma velocidade mais rápida. Nesse caso, ela se desloca com uma velocidade mais rápida do que as ondas que geram. Então, gerou ondas de proa. Nesse caso, a fonte ela gera uma perturbação, no caso o som, só que ela se desloca mais rápido que o som. Então, gera uma onda também de superposição, só que como são em três dimensões, é chamado de ondas de choque. Qual é o formato dessas ondas de choque? Aqui a gente viu que é um V, porque está em duas dimensões. Só que aqui é em três dimensões. Como que vocês acham que deve ser a forma dessa onda de choque? Exatamente. Então é como se nós girássemos esse plano. Vai ser um cone. Então aqui, essa onda de choque é um cone. É um cone formado pelas superposições dessas ondas que ficaram para trás. Então, da mesma forma que esse ponto é um ponto de concentração, de superposição das ondas que ficaram para trás, é um ponto que, no momento em que essa onda ela bate, por exemplo, na superfície, ela vem com força, porque é uma somatória. Se você tiver se tiver algum barquinho aqui, no momento em que passar por essa onda de proa, ele vai sentir uma ondulação. Por quê? Porque é uma concentração. A mesma coisa acontece aqui com o som. Aqui o som, essa região aqui, formada do cone, é uma região de superposição do som. É uma região que o som está concentrado. Então ele é muito forte. E quando ele chega aqui no solo, perceba que ele forma aqui uma parábola. Toda essa região aqui é uma região de alta concentração do som. Essa região de alta concentração é chamado de estrondo
supersônico. É uma região que é forte, de alta concentração. Se tiver uma pessoa aqui, ela vai escutar, essa onda vem com muita força. Então, como vem com uma intensidade alta, ela escuta com um estrondo, como se fosse uma explosão, né? Então, o tímpano ele sofre uma grande movimentação, exatamente por causa da superposição dessas ondas. Olha só, o avião está se deslocando. Isso aqui é um avião que está se deslocando com uma velocidade maior do que o som. Aqui, a onda de choque. Estamos vendo só em 2 dimensões. À medida que ele vai se deslocando, essa onda de choque também vai se deslocando. Então, o primeiro que vai escutar é o C. Mesmo que os 3 estejam observando o avião, o C vai escutar primeiramente o estrondo, aquele barulho forte. O segundo vai escutar depois, aqui o B. O A vai ser o último que vai escutar. Um caso de um avião supersônico, ele gera perturbação que pode, por exemplo, quebrar vidros de casa, né? No momento em que esse estrondo ele é tão forte que pode chegar a quebrar vidro. Então, no momento em que ele bate em um vidro, ele vem com tal intensidade que o vidro ele não consegue se manter, ele se rompe. Agora vem uma questão. Existe o estrondo sônico se o avião for subsônico, ou seja, ele tiver uma velocidade menor do que a velocidade do som? Ou será que esse estrondo sônico só acontece se o avião se desloca com uma velocidade mais rápida? O que vocês acham? Então, esse estrondo sônico ele só acontece se a fonte tiver uma velocidade, a mesma velocidade que o som ou velocidade maior. Então é maior ou igual. Por quê? Essa superposição aqui só acontece se a fonte se deslocar mais rápido que a sua perturbação. Então, aqui é uma velocidade, a fonte está com uma velocidade mais baixa do que a velocidade do som, da perturbação que ela gera. Então, nesse caso, perceba, não há superposição. Então, não vai acontecer, por exemplo, o estrondo sônico ou qualquer tipo de concentração das ondas. Então, essa concentração só acontece, e no caso o estrondo sônico só acontece quando a velocidade é igual ou maior, a velocidade do corpo é igual ou maior do que a perturbação. No caso do som, maior do que o som. Lembrando que a velocidade do som é 1.235 km por hora aproximadamente. Então, muitos acham que esse estrondo, no caso de aviões supersônicos, eles acontecem só no momento em que o avião ultrapassa a barreira do som. Não, ele sempre acontece se o avião está com uma velocidade igual ou maior do que a velocidade do som. Se ele está com uma velocidade supersônica, ele está gerando o estrondo sônico. É isso aqui, está gerando o estrondo sônico. Nesse caso, ele está com uma velocidade maior do que o do som. O seu estrondo sônico aqui. Uma outra questão. A fonte, no caso, cada uma dessas fontes, ela precisa ser ruidosa para gerar um estrondo sônico? No caso do som, ela precisa ser ruidosa? Bom, primeira coisa que precisa acontecer ela tem que estar com uma velocidade igual ou maior do que o som. O deslocamento dela. Primeira coisa, isso tem que acontecer, porque se for menor, não há superposição do som. É nesses casos aqui, não acontece superposição. Essa é a primeira ideia. E ela precisa ser ruidosa? Não, porque um mero deslocamento do ar já é o suficiente para ele ir gerando aqui essa superposição. E essa superposição vai gerar um estrondo. Pode ser como um estalo. Por exemplo, uma bala ela gera um estrondo sônico que ele é baixo. É quase como um estalo. O chicote, por exemplo, a ponta do chicote ele se locomove com uma velocidade mais rápida do que o som. No momento em que a pessoa mexe ali com o chicote, aquela ponta ela é mais rápida. Então, aquele estalo, ele é essa superposição desse
pequeno ruído, né? Pode ser um pequeno ruído, mas como ele se soma, como acontece uma superposição, então acontece um estrondo sônico, que pode ser alto ou pode ser baixo, mas ele existe. Tudo bem? Então, até a próxima.